Bom dia! Vamos lá para essa nossa aula em formato de live aqui. Sejam todas e todos muito bem-vindos. E para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista em abertura zerada. Eu sou especialista em ajudar as pessoas a chegar na abertura zerada, ok? E aí, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre zerar a abertura e o ganho de hipertrofia. O que eu quero dizer com isso? A gente vai entender aqui nessa aula como é que funciona o nosso músculo quando o assunto é flexibilidade, quando o assunto é ganho de massa. E entender como é que essa relação, né, pode ajudar ou não no ganho de massa, tá bom? É isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, sobre essa questão de hipertrofia, né? Cara, Mari, se eu fizer musculação vai atrapalhar, se eu fizer treino de hipertrofia para ganhar massa, não sei o que tem, eu vou ficar com a musculatura mais rígida e não vou conseguir ganhar mais flexibilidade. Então, existem esses tabus e a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Bom, primeira coisa, o que é a hipertrofia, né? E como é que ela acontece a grosso modo, vamos dizer assim. Vamos lá. A hipertrofia é quando a gente tem um aumento do nosso volume muscular. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu bíceps, ó, tá aumentando, hein? E aí, se eu quero que ele fique maior, mais volumoso, eu vou fazer musculação para ganhar o aumento desse volume muscular. Então, sempre que a gente falar em hipertrofia, pensa que eu tenho um músculo e que ele vai aumentar em volume. Sim, ele aumenta, ele não vai aumentar em tamanho, ele aumenta em volume. Sim. Quando a gente pensa em alongamento, ele tem que aumentar em tamanho, ok? E aí, quando a gente pensa nisso, pensando em hipertrofia, a gente precisa trabalhar com carga, né? Então, eu preciso ir lá na academia, pegar o peso, né? E fazer os exercícios com carga. Por quê? Quando eu faço exercício com carga, o meu músculo tá lá bonitinho, aí ele começa a fazer os movimentos, ele começa a sofrer micro lesões. Na hora que a gente faz o exercício de força, provocando mesmo essa microlesão, ela faz parte do ganho de hipertrofia. E aí, na hora que esse músculo ele vai se regenerar, ele vai se reconstruir, ele fala assim, cara, essa pessoa está maluca querendo levantar essa quantidade de peso. Então, agora que eu vou me regenerar, mas eu vou me regenerar com as fibras maiores e mais fortes. E é aí onde a gente vai ganhando volume. Então, a minha fibra muscular que foi machucadinha lá na musculação, ela vai regenerar. Na hora que ela regenera maior e mais forte, mais calibrosa. E aí a gente vai ganhando volume muscular. Então, pensa só comigo. A gente faz o exercício para provocar uma microlesão, para que essa regeneração aconteça, e aí o músculo ele vai ficando maior, mais volumoso e mais forte. Isso é a hipertrofia, é mais ou menos assim como ela acontece, tá? E aí, vem a grande pergunta, né, cara, mas quem trabalha, né, para ganhar hipertrofia, pode ganhar flexibilidade? Será que eu deixar meu músculo, né, as fibras do meu músculo maior e mais fortes, será que não vai deixar a minha musculatura mais rígida? Essa é um grande ponto, né, de dúvida das pessoas. E a gente precisa entender como é que funciona o ganho da flexibilidade. Porque aí agora vocês entenderam como é que funciona o ganho de força. A gente vai entender como que funciona o ganho da flexibilidade. O que é o ganho da flexibilidade, né? A gente tem o nosso músculo. A gente tem aqui o músculo. Quando eu faço musculação, ele estava assim, ele ganha em volume, sim? Quando eu faço alongamento, eu tenho duas maneiras de trabalhar minha flexibilidade. O meu músculo, ele não é um tecido duro, ele é flexível, ele estica e volta. É por isso que a gente consegue pôr a mão no pé e voltar, né? Descer até lá embaixo onde você alcança e voltar. Subir a perna e voltar. O seu músculo, ele estica na hora que você está subindo a perna e ele volta.
Isso se chama capacidade viscoelástica do músculo. Essa capacidade dele se esticar e voltar. Algumas pessoas têm mais capacidade, algumas pessoas têm menos, ok? Mas existe uma outra maneira da gente ganhar flexibilidade no músculo, que é o que faz a gente zerar a abertura. É eu ganhar no tamanho dele. Não o tamanho volume igual da musculação, mas o tamanho comprimento. Se eu aumento o comprimento do meu músculo, eu consigo pôr a mão no pé, eu consigo chutar minha perna mais alta, eu consigo zerar uma abertura. Eu não mexi com a capacidade elástica dele, de vai e volta. Eu mexi com o tamanho dele. Além do tamanho, ele continua com aquela capacidade viscoelástica. Então, primeira coisa, o ganho de flexibilidade ele pode acontecer só nessa característica da capacidade viscoelástica de esticar e voltar, que é quando a gente faz alongamento e fala, nossa, eu até consegui zerar minha abertura hoje e tal, mas depois, no outro dia, não estava mais zerada. Por quê? Porque você só aumentou a sua capacidade viscoelástica, voltou para o lugar e tá tudo bem, sim? Então, não é necessariamente um ganho realmente de flexibilidade seu, porque não mudou nada, só mudou naquele momento. Mas também a gente pode ganhar em número de sarcômeros, que é quando eu faço esse músculo crescer, ok? E aí, como é que o ganho da flexibilidade ela acontece? Como que funciona o nosso treino? A gente precisa fazer exercícios de alongamento, igual eu vou lá na musculação e faço exercício de musculação, para eu ganhar volume, para que o meu músculo crescer, eu preciso fazer exercícios de alongamento. Quando eu faço os exercícios de alongamento, eu provoco as mesmas microlesões que eu provoquei se eu estivesse fazendo um treino de força. Lembra lá no treino de força que eu provoco os machucadinhos? No alongamento, eu também provoco essas microlesões. E aí, o que acontece? Meu músculo vai se regenerar, vai se recuperar. E quando ele for se recuperar, lá quando a gente falou sobre o ganho de força, a gente falou que o músculo crescia a fibra, ela voltava, se regenerava, ficando maior e mais forte. Então, ela crescia em volume. Aqui não. Aqui o meu músculo, ele vai fazer com que essa fibra se regenere, aumentando o tamanho dela, aumentando a quantidade de sarcômeros. Ele fala, cara, essa mulher tá louca, ela fica me tracionando, então eu vou aumentar o tamanho desse músculo para ver se dá conta de atender o que ela tá querendo. Sim, de forma lúdica seria basicamente isso. O que eu tô querendo dizer aqui? Tanto no ganho de massa quanto no ganho de flexibilidade, eu preciso fazer exercícios que façam um pequeno machucadinho no meu músculo, sim? Na hora que meu músculo vai se recuperar, se esse machucadinho foi por conta de carga, treino de massa, ele faz o músculo crescer, ficar mais forte, mais volumoso. Se essa lesão aconteceu por esticar o meu músculo, né? Essas micro lesões por esticar, ele faz o meu músculo crescer. Partindo desse princípio, qual a relação entre a hipertrofia, o ganho de massa e a flexibilidade? Vamos lá. Ambos precisam de um trabalho que machuque um pouquinho o meu músculo. Isso é um ponto em comum. Só que esse trabalho, ele é diferente. Um eu vou trabalhar com carga e outro eu vou trabalhar tracionando o músculo. E a resposta para esse trabalho também é diferente. Por mais que o meu músculo seja o mesmo, eu não tenho como fazer alongamento no meu músculo e ele ganhar volume. Percebe? Não adianta eu imaginar que se eu ficar mais flexível, eu vou aumentar a hipertrofia, eu vou aumentar o volume do meu músculo. Fisiologicamente, isso não acontece. Quando eu faço alongamento, ele vai tentar se recuperar crescendo de tamanho. Quando eu faço treino de carga, né, de massa, ele vai se recuperar ficando mais forte. Então, é incompatível, sim? Só que, se você for mais flexível, você tem condições de melhorar o seu ganho de massa. Como assim, Mari? Você acabou de falar que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fisiologicamente, não. Fisiologicamente, não tem absolutamente nada a ver com a outra. Agora, se eu me tornar tão flexível ao ponto de zerar uma abertura, por exemplo, eu vou ter uma amplitude de movimento, eu consigo levar minha perna, levar o meu corpo onde eu quiser.
sim? E aí é onde entra a grande questão de quem faz musculação, quem faz crossfit, quem faz calistenia, né, que trabalha com o próprio peso do corpo, que é, muitas vezes a pessoa tem dificuldade para fazer o exercício para ganhar hipertrofia, porque ela não consegue chegar naquela angulação do exercício. Por exemplo, um agachamento. Quando a gente faz um agachamento, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa descer, né? Agachar e empinar o bumbum. Por que no agachamento a gente empina o bumbum? Vocês já pararam para pensar nisso? Primeiro aí, quem aí já fez agachamento, né? Porque se vocês não fizerem agachamento, vai ficar difícil. Vamos lá. Vamos lá. Até que enfim eu consegui acompanhar suas aulas. Estou aprendendo muito. Deus abençoe, Mário. Obrigada, Rosária. Vambora, vambora. E, gente, a live fica salva, tá bom? Mas depois ela sai do ar quando começa o desafio da abertura zerada. Então é só não deixar acumular, tá bom? Não deixa acumular. Ah, todo dia no cross. Isso aí, olha lá. Ó, tem a galera do agachamento. Isso aí. Ó. E a galera que é do balé é a mesma coisa, tá? Porque vocês fazem lá o grand plié, tudo bem que vocês não empinam o bumbum, né? Mas a gente precisa dos posteriores de coxa ali do mesmo jeito. Mas vamos lá. Olha só. Para o nosso ganho de hipertrofia ele ser otimizado, a gente conseguir ganhar mais massa muscular de uma maneira mais rápida, mais fácil, a gente precisa recrutar o maior número de fibras musculares daquele músculo. Pensa comigo, vou lá fazer meu agachamento, tô lá em pé. Se eu abaixo até 90 graus ali, fazendo um ângulo de 90 graus no meu joelho, eu acabo recrutando muito mais fibra do que se eu ficasse mais para cima. Sim? O que eu tô querendo dizer? Vamos lá. Ai, gente, vamos lá de agachamento hoje. Tô aqui, certo? Pra gente fazer um agachamento, ó. Se eu fizer um agachamento até aqui, eu recruto um volume de fibra. Se eu fizer um agachamento até lá embaixo, eu recruto outro volume de fibra. Sim, meu joelho não deixa. Até aqui, eu estou recrutando outro volume de fibra, ok? Se eu consigo empinar o meu bumbum, uma coisa é eu agachar aqui, ó. A outra coisa é eu agachar aqui. Quando eu faço isso, eu traciono toda essa fibra da parte de trás ali da minha perna, né? Que é o que a gente trabalha no agachamento. E aí, quanto mais flexibilidade eu tenho, mais eu consigo fazer o ângulo certinho do agachamento. Por exemplo, e existem muitos outros exercícios que a gente tem um ângulo certo. Por exemplo, no próprio leg press. Se eu não tenho flexibilidade, dificilmente eu consigo me posicionar de uma maneira adequada naquele equipamento para recrutar o maior número de fibras. Então, não é que eu fazer alongamento faz eu ganhar massa, mas eu ser flexível me permite se colocar em posturas que quem não é flexível não consegue, né? Quem não é flexível não consegue fazer um agachamento empinando de verdade o bumbum ali, e aí não consegue recrutar todas as fibras, não consegue otimizar o ganho de massa, sim? Então, pensa sempre que não é que o alongamento é que vai fazer você ganhar massa, ele vai permitir que você se torne mais flexível, e mais flexível você vai chegar na posição que você precisa para fazer os exercícios, sim? E um dos exemplos é o agachamento, tá? E o que é que a galera da hipertrofia acaba errando, né, na hora de pensar em alongamento, em zerar a abertura? Não, eu entendi. A galera do cross é bem ligada nessa questão de flexibilidade, né? Porque lá vocês precisam bastante dessa questão. Eu fiz um tempinho de cross, acho que eu fiz um mês de cross. Olha, eu adorei aquilo. Eu sou ligada no desafio, né? Eu sou a maluca dos desafios, eu adoro. Só que aí comecei a ter crise de condromalácia, um monte de coisa, tive que parar e pegar uma coisa mais tranquilinha. Mas tudo bem, vamos lá. E aí, o que a gente acaba cometendo de erro ali, principalmente a galera que treina hipertrofia, com relação ao ganho de flexibilidade para zerar uma abertura, por exemplo? A primeira coisa é pensar num treino global de flexibilidade, ao invés de um treino focado em zerar a abertura. O que eu quero dizer? Gente, tem muitas aulas de alongamento que são maravilhosas, que são deliciosas de fazer. Eu mesma,
tem um grupo, né, que a gente chama de Comunidade Mar em Movimento. Nesse grupo, eu trabalho com os meus alunos nada de zerar a abertura. Eu trabalho aulas de alongamento completa para o corpo todo. Sim, para quê? Para aquela compensação do dia a dia, sabe? Muitas vezes quem trabalha muito em pé ou muito sentado tem muita dor nas costas e tudo mais. Então, a gente trabalha alongamento, mas é um alongamento global. O alongamento global é uma aula deliciosa, só que não é uma aula que vai fazer você zerar a abertura. Por quê? Porque ele está trabalhando o corpo como um todo, buscando um equilíbrio, não necessariamente focando exatamente nos músculos que precisam focar para zerar uma abertura. Então, quando a gente está falando de se tornar mais flexível para quem faz musculação cross, é importante o corpo como um todo? Sim, é. Agora, se eu focar em zerar uma abertura, eu vou chegar no ponto mais alto de flexibilidade no quesito pernas. Sim? A maior parte dos exercícios que a gente faz e tem dificuldade de fazer na academia, imagino que no cross, pelo menos eu tinha, é o quê? Exercício de perna. Sim? E aí, com a flexibilidade, com o meu corpo mais flexível, eu consigo me colocar melhor nessas posições. Agora, não adianta eu pensar num alongamento global se eu quero zerar essa abertura, se eu quero ter essa flexibilidade de pernas. Eu preciso pensar num alongamento focado. E como é que eu penso num alongamento focado em abertura? Participando do raio do desafio da abertura zerada. Olha lá vocês, hein? Vão perder as aulas. Não pode perder as aulas. Começa segunda-feira. Vai ter uma aula na segunda-feira, uma na quarta e uma na sexta-feira. Vão ser 3 aulas, sim, 3 aulas. Para quê? Para você entender como é que funciona um treinamento de zerar a abertura, onde você vai fazer só 5 minutos de alongamento por dia. Como é que funciona esse treinamento? É isso que você vai entender lá. Você vai sair do desafio da abertura zerada com uma tabela de treino que você vai poder seguir. Mas você precisa estar nas aulas, ok? Então, primeira coisa, ok, para eu zerar uma abertura de pernas, então eu preciso fazer um treino focado em abertura de pernas. Isso mesmo. Como é que eu faço esse treino? Você vai participar do desafio da abertura zerada e vai aprender lá como fazer esse treino, ok? Outra coisa que as pessoas acabam... Quem faz trabalho de hipertrofia acaba trocando as bolas ali. Quando a gente faz alongamento, dependendo do tipo de alongamento que você faz, você pode deixar a sua musculatura mais esperta para fazer atividade de força, respondendo mais, com mais explosão muscular, ou você pode deixar ela mais lenta, ela perder potência muscular. Como assim, Mari? Eu estou falando aqui que dependendo do tipo de alongamento que você faz. Não estou falando do tipo de exercício. Exercício tanto faz. Mas o tipo de alongamento. Como assim? Existe tipo de alongamento? Existe. Por exemplo, tem um tipo de alongamento que é muito comum da gente fazer, que é onde a gente fica paradinho, né? Então, eu vou lá, estico lá meus pés lá na frente, ponho a mão lá no pé e fico lá parada. Sim, isso aqui se chama alongamento estático. Eu fico numa postura de alongamento por um determinado tempo, por uma quantidade ali de segundos, segurando o meu músculo tracionado, tá? Então, aqui eu tô segurando meu músculo tracionado. Qual músculo? Que tá atrás da minha perna, ok? Existe um outro tipo de alongamento, que é um alongamento dinâmico. Por exemplo, tô lá e aí eu faço esse movimento aqui, ó. Balanço. Sim, balanço bem grandão. Quando eu balanço meu corpo, eu tô fazendo meu músculo esticar e voltar. Ó, meu músculo aqui atrás da perna esticou porque eu vim para frente e voltou. Quando eu faço esse alongamento que balança, e talvez vocês não estejam reconhecendo, mas é o mesmo alongamento que às vezes a gente faz assim, né? 1, 2, 3, 4, é a mesma coisa. Quando eu faço esse alongamento que balança, é um alongamento dinâmico. É um outro tipo de alongamento. Ele tem uma outra ação em cima do músculo. Existe um outro tipo que é o balístico. A gente balança também, mas é uns balancinhos menores e ele vai variando a intensidade. Tem todo um protocolo super bonitinho o balístico. Existe um outro tipo que é o FNP,
facilitação neuromuscular proprioceptiva. Não precisa decorar esses nomes, não, só para a gente, por curiosidade. Que é o quê? É quando eu tento enganar o meu músculo. Então, eu faço força contrária, depois eu relaxo para conseguir alongar. Então, o que eu quero te dizer é que existe uma infinidade de tipos, de maneiras da gente trabalhar a flexibilidade do músculo, da gente alongar esse músculo. Só que dependendo do tipo que eu escolho, eu posso fazer esse músculo ter mais potência muscular ou diminuir a potência. Então, às vezes, a gente vai lá para a musculação e fala, eu vou fazer um alongamento para poder começar minha musculação. Às vezes pode ser ótimo e às vezes pode ser um tiro no pé. Porque às vezes eu posso dar potência para o meu músculo para fazer meu treino de musculação e às vezes eu posso dar um tiro no pé de tirar a potência do meu músculo. Então, entender qual é o tipo de alongamento correto é uma ótima maneira da gente começar a dar condições para o nosso corpo de ganhar mais hipertrofia. E aí, vocês querem saber qual é o tipo correto? Ou eu pulo essa fase, né? A Mari fala e não termina, né? Ó, quando a gente faz alongamento estático, esse que fica parado, segundo as pesquisas, o nosso músculo ele leva aproximadamente 1 hora para voltar a ter potência de força. Imagina, eu faço alongamento agora, são 10 horas da manhã, faço lá meu treino de zerar a abertura com alongamento estático, fiz lá linda, maravilhosa, tô lá paradinha. E, gente, é alongamento de alta intensidade, tá? Então, tem que segurar pelo menos 20 segundos, trabalhar ali no limite de dorsete, tudo isso vocês vão aprender no desafio. E aí, fui lá, fiz meu alongamento de zerar a abertura, né? Sai até com as pernas mole. Sabe aquele alongamento que você sai com as pernas mole? Sai com as pernas mole exatamente por isso, porque diminuiu a potência do seu músculo de força. Ele perde momentaneamente a capacidade dele de fazer contração. E aí, segundo as pesquisas, leva mais ou menos 1 hora para voltar. Então, por volta das 11 da manhã, é que eu poderia estar começando a fazer a minha aula de balé, que me exige força. É que eu poderia estar começando a fazer meu treino de musculação, que exige força. É que eu poderia estar fazendo meu treino de artes marciais, que eu vou chutar e exige força. Então, alongamento do tipo estático, ou eu faço 1 hora antes do meu treino, pelo menos 1 hora antes, ou eu vou fazer depois do treino. Terminei o treino, dá uns 5 minutinhos para o corpo esfriar, para eu perceber o meu limite, e aí eu vou para o alongamento. Sim, aqui a gente não faz aquecimento para fazer alongamento, tá? E aí, qual que é o tipo de alongamento que faz eu ganhar mais potência de força? O dinâmico, o que balança. Então eu vou para a academia e quero dar uma aquecida, vou usar alongamento como uma forma de aquecimento. Ok, mas faça dinâmico, né? Vai lá, faz as mobilidades da vida, quase que veio minha caneca. Faz as mobilidades lá da vida, assim, ó. Isso aqui eu tô fazendo um aquecimento, um alongamento dinâmico, estou movimentando, sim? Leva lá para cima e volta, leva lá para cima e volta. Sem problema nenhum. Perna, mesma coisa, tá? E aí, o dinâmico, segundo as pesquisas, ele aumenta a potência de força. Antes pegaram um grupo de pessoas lá que faziam saltos, sabe? Que saltavam, ginastas, e aí avaliaram, quanto que conseguia saltar. Beleza, show, anotaram. Separou em 2 grupos. Um grupo foi e fez alongamento estático, paradinho. O outro grupo foi e fez o alongamento dinâmico, o que tem movimento. E aí, depois do alongamento, compararam, pediram para eles saltarem de novo e mediram quanto eles saltavam. O grupo que fez o alongamento dinâmico, ele não só manteve, mas ele aumentou a altura do salto. Então, eles ganharam mais potência para conseguir saltar, enquanto que o fez alongamento estático perdeu potência para saltar. Então, sempre que você for participar de uma competição, que você vai ter que fazer um chute alto, fazer um treino que você vai precisar de força e tudo mais, sempre dê preferência para o alongamento dinâmico. Só que o alongamento dinâmico, ele é péssimo, ele não serve para zerar a abertura. Ele faz a gente aumentar a capacidade do músculo esticar e voltar. Ele não faz o músculo crescer de verdade, tá? Então, para zerar a abertura, eu vou precisar do estático. Para eu ter potência de força, eu vou precisar do dinâmico. Percebe como cada hora é uma coisa? Então, cuidado só, quem faz musculação, crossfit, calistenia, e até a gente mesmo, balé, artes marciais e tudo mais, que a gente acaba fazendo na nossa aula muita força,
cuidado com esse alongamento estático antes do seu treino, tá bom? E por último, que a galera erra bastante, na academia, quando a gente vai lá na academia, a gente senta lá no aparelho, né? A gente vê lá o professor fazendo, o professor vem, né, e fala, ó, então vai fazer o agachamento assim, você vai ajoelhar até aqui, não sei o quê, nanana. Aí você olha e fala, tá, você faz o quê? Você tenta copiar o movimento dele, não é? Aí você senta lá no aparelho, não tem muito o que fazer, não é? Sentar, empurrar aqui, virar para lá, a gente vai copiando. Só que no alongamento não é assim. No alongamento, se você começar a copiar o desenho que eu faço, você vai fazer errado. Como assim, Mário? Por exemplo, eu estou fazendo esse exercício aqui. Vamos lá, gente, vamos alongar posterior de perna. Vai lá, pega lá a pontinha do seu pé. Sim? Eu, Mário, para pegar a pontinha do pé, ó, tranquilo, não tô sentindo nada. Tá super de boa. Sim? Você, para pegar a pontinha do seu pé, pode ser que seja assim. Mas pode ser que para você pegar a pontinha do seu pé, você precise fazer assim. Isso aqui é diferente disso aqui. E aí, se o seu foco tiver em pegar a pontinha do pé, parabéns, pegou a pontinha do pé. Tá alongando as costas ao invés de alongar atrás da sua perna. Por quê? Para alongar atrás da minha perna, eu preciso empinar o meu bumbum. Então, cuidado na hora de fazer alongamento, copiando o desenho da outra pessoa. Você precisa primeiro se concentrar onde é que eu quero alongar, onde que eu tenho que sentir a dor, o desconforto daquele alongamento. É nas costas ou é atrás da perna? Pergunta. Onde é que eu tenho que sentir alongar? E a pessoa vai te falar, é atrás da perna. Estranho, eu não estou sentindo, por que será? E aí a pessoa vai te ajudar, né? Espero que te ajude a te corrigir. Sim? Mas, cuidado. Então, esses 3 pontos, para quem faz treino de hipertrofia, costuma pecar muito, tá? Porque a gente acaba focando muito no desenho e acaba não conseguindo entender o fundamento do negócio. E aí tem uma pergunta Blaster Master Plus, que é a que eu mais recebo. Mari, mas quem faz treino, né, que busca hipertrofia, realmente consegue zerar? E eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu compartilhar só do jeito certo, porque se compartilhar a tela... Deixa a tia Mari pensar um pouquinho para galera no Instagram. Vem um guia Chrome. Agora eu entendi o que a tia Ju fez outro dia. Tá bom. Tia Ju, você tá no YouTube? Vê para mim se compartilhou só a tela de hipertrofia. Tô ficando esperta, hein, tia Ju? Vamos lá, galera. Ó, deixa eu mostrar aqui para a galera do Instagram. Pergunta que mais me fazem, Mari, mas quem trabalha hipertrofia e tal, consegue zerar uma abertura? Esse aqui, ó, é o Fernando Sardinha, sim, fisiculturista. Gente, olha o volume de massa muscular que esse cara tem e a abertura dele é zerada. Então, sim, mesmo que você seja um Fernando Sardinha na vida, você também pode zerar a sua abertura, tá? E aí eu sei que às vezes as pessoas falam assim, Mari, mas ele deve ter os melhores treinadores do mundo, por isso que ele tem a abertura zerada, desculpa. E ó, vou mostrar para vocês aqui uma pessoa comum. Esse é o Eric. O Eric, olha o tamanho das coxas do rapaz, sim. Praticante de musculação, de longa data, karatê, balé. E aí, o Eric veio para mim nessa altura do chão. Aplicou exatamente o que eu vou ensinar para vocês no desafio da abertura zerada. Os fundamentos de tudo que ele aplicou é o que eu vou ensinar lá. E aí, depois de 8 semanas, esse aqui é o novo Eric. Zerado, mesmo com esse volume muscular gigantesco. Sim? Acho que tem outra abertura dele aqui. Não tem. Então, galera, o que eu quero dizer para vocês? Que sim, a gente pode zerar a nossa abertura, mesmo tendo um volume muscular gigantesco. Qual é a grande questão?
é que a gente vai ter que trabalhar para isso, porque quanto mais volume muscular, mais fibras, né? Mais grossas elas são. E aí mais trabalho eu tenho que fazer, mas é possível, ok? Dito tudo isso, estou aberta a perguntas. Podem colocar aí, quem tiver no Instagram, pode colocar nesse pontinho de interrogação. E eu vou dar uma olhadinha nas perguntas aqui do YouTube, que eu vi que passaram algumas, talvez, não sei. Show de bola, é isso. Estava com dúvidas sobre alongamento estático e dinâmico utilização. Agora ficou claro, show, Vinícius. E ó, uma coisa importante sobre essa questão do alongamento estático, o dinâmico, é o cuidado que a gente tem que ter realmente pré-aula, pré-competição, sabe? Eu já vi muitas bailarinas, né? O meu meio é o balé. Eu já vi muitas bailarinas na coxia, quando a gente vai se apresentar, então tem um palco e tem a parte da coxia, que é onde a gente fica escondidinha ali, né? E aí, ali na coxia é onde acontecem os aquecimentos e tal, cada um fica se aquecendo. Imagina uma competição, cada hora entra uma, cada uma tá na sua ali, se aquecendo com o nariz lá em cima, assim. E aí, nesse momento, é a hora que eu mais via coisas assim, que eu falava, gente, tá? Ao invés dela se ajudar, ela tá se prejudicando porque ela nem sabe. O que ela fazia? Né? O que as pessoas costumam fazer? Vai lá e puxa a perna lá em cima e segura e fica lá um tempo parado, né? Faz a abertura em cima de uma cadeira e fica lá um tempo parada, fazendo um alongamento estático. E aí, na hora que vai dançar, as pernas estão moles. Sim, as pernas estão moles, não tenho mais explosão muscular para fazer um chute, né? No balé a gente chama de grand battement. Então, muito cuidado com essa questão do tipo de alongamento que você faz pré-apresentação, pré-competição e tudo mais. Deixa eu ver aqui. Aqueles exercícios de mobilidade para agachamento clássico, pode ser feito antes do treino? Sim, Lorena, pode, deve, tá? E eles são dinâmicos, né? A gente chama de mobilidade ali, mas ele acaba sendo um alongamento dinâmico também, tá? Sou completamente travado. Show, Jairo. Adoro esses que são completamente travado, porque aposto que você é travado e não faz alongamento. Aí vai continuar travado. Então, participa do desafio da abertura zerada e a gente vai aprender a fazer alongamento de um jeito que você vai ter 3 vezes mais resultado, ok? Estou nas mesmas condições do Eric. Show! E, ó, o Eric, ele conta que na infância ele não conseguia pôr a mão no chão e que ele ficava chateado. Para as artes marciais como jiu-jitsu, qual o melhor alongamento ou mais adequado, dinâmico ou estático? É a mesma regra, tá, José? Vocês vão fazer força do mesmo jeito. Então, antes do seu treino, faça alongamento dinâmico. Mas, se você quer melhorar a sua flexibilidade, você vai fazer um treino separado. Terminou o seu treino de jiu-jitsu, dá uns 5 minutinhos e aí você inicia um treino para zerar a abertura, por exemplo. Aí você faz alongamento estático, o paradinho. Se alongar após a musculação ajuda a romper as fibras e aumentar o volume. Flavinho, abra seus olhos. Ó, não pense assim, tá bom? Quando a gente alonga depois da musculação, tem pesquisas que defendem que isso ajuda o processo de regeneração, porque na hora que a gente, né, as fibras estão lá, assim, todas detonadas, na hora que a gente dá aquela alongada, a gente aumenta a circulação sanguínea ali. E aí, esse aumento da circulação leva substâncias que foram liberadas naquele músculo na hora que a gente fez as microlesões. Então, diminui um processo inflamatório e ajuda, de certa maneira, a fibra a se recuperar. Isso é uma linha de pesquisa que acreditou-se por muito tempo que era assim, tá? Hoje já existe uma outra linha de pesquisa que fala que não adianta a gente fazer alongamento após a musculação, que não vai ajudar as fibras a se recuperarem, porque o estímulo é totalmente diferente. Barará. Cada linha diz uma coisa. Eu sempre fiz minha vida inteira. Eu não vou parar de fazer. Sim, mas é por quê? Porque eu me sinto meu corpo melhor depois que eu alongo pós-musculação. Sim? Então, vai muito do que você sente, já que as pesquisas não conseguem chegar num consenso,
né? Então, vai muito do que você sente. Agora, eu fazer o alongamento vai aumentar o meu volume muscular? Não. Fazer alongamento vai permitir com que você chegue na postura adequada para você recrutar suas fibras musculares durante o seu treino de força, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Olha lá, Flavinho, vai querer ficar machucando o seu músculo aí. Só tem um, não vai achar outro para comprar na farmácia, não. Porque os técnicos não dão esse alongamento brilhante para os alunos deles. Vamos lá, vamos falar disso? Vamos falar disso. Vocês estão preparados para falar disso? Vamos falar disso. Ó, o negócio é o seguinte. A gente, professor de dança, de artes marciais, do que for, a gente começa como aluno, não é? Todo professor já foi aluno um dia. E a gente começa como aluno. Como aluno, hoje, olha ao seu redor, seus colegas. Não vou falar você, porque você está aqui agora me ouvindo nessa live. Você vai participar do desafio da abertura zerada, porque você está interessada em conhecer mais sobre alongamento. Então, eu não vou falar de você. Mas os seus colegas, quantos deles estão realmente interessados em aprender sobre alongamento? E quantos deles acham que sabem tudo? Os colegas, não estou falando dos professores. Ah, não, alongamento é só ir lá, pôr a mão no pé, eu faço esse aqui, ó, é ótimo. Nossa, esse alongamento aqui, ó, nossa, é ótimo para alongar atrás da perna, assim, sabe? Quantas pessoas você conhece que tem esse tipo de comportamento? A grande maioria. A grande maioria de nós, alunos, temos esse comportamento perante aos alongamentos. Agora, não, o assunto é karatê. Vamos supor que eu sou aluna de karatê. Para o alongamento, não, ó, isso aqui já me alonga. Eu sou aluna de balé. Para o alongamento, não, isso aqui já me alonga. Eu sou aluna de jiu-jitsu. Não, isso aqui já me alonga. Eu sou aluna de tecido. Não, isso aqui já me alonga. Mas o movimento X, esse eu vou fazer aula, vou aprender a fazer o movimento X. A galera do jiu-jitsu faz treino para quê? Para melhorar a técnica do jiu-jitsu. A galera do balé treina para melhorar a técnica do balé. A gente, como aluno, a gente foca na técnica daquilo que a gente faz. Quando o assunto é melhorar a nossa flexibilidade, que é melhorar o nosso corpo, qualquer coisa serve. Quando o assunto é melhorar a força, eu vou para a academia lá de musculação e vou fazer os treinos de musculação. Lá vai ter um professor que vai me orientar. Aqui no alongamento, o próprio exercício que o meu professor dá aqui já é o suficiente para mim. A gente, como aluno, cresce olhando para o alongamento do tipo, é algo muito simples, que é só fazer assim, eu sinto ali puxar e tá tudo certo, vai funcionar. Os nossos professores foram esses alunos. Eles não sabem isso. Eles não sabem que existe alongamento. É um estudo que nem balé é um estudo, que nem karatê é um estudo. Como é que eu posso fazer um golpe de karatê só copiando o desenho daquele golpe, sem ter ninguém me explicando, né? E aí a gente valoriza muito a técnica dos movimentos, porque é a arte que a gente gosta, só que a gente não para estudar alongamento. Então, os nossos professores hoje, tá? E eu vou me excluir dessa, porque hoje eu entendo, mas teve uma época que eu também não entendia. Antes de eu estudar fisioterapia, eu fazia os alongamentos do jeito que minha avó me ensinou, né? Do jeito que a gente aprende na vida, na rua. A gente aprende alongamento na rua, né? Do jeito que a gente aprende. Eu também fazia isso. Eu também já fui uma professora que forçava os meus alunos, porque eu aprendi que aquilo era o certo. Até eu estudar fisioterapia. Eu entrei na faculdade de fisioterapia com 21 anos. Eu não entrei com 17. Então, dos 17 que eu dava aula até os 21, eu fiz muita coisa errada. De forçar aluno e tudo mais. Quando eu entrei aos 21, aí tinha desconto. Minha faculdade era paga e tinha desconto quem fizesse pesquisa. E eu falei, cara, eu vou fazer pesquisa. Gosto de balé, tem um monte de aluna de balé lá, posso fazer pesquisa com as minhas alunas. E aí comecei a estudar alongamento para bailarina. Foi assim que tudo começou. E aí eu comecei a estudar. Então hoje eu tenho uma visão muito diferente por conta de que eu passei por esse processo de estudo. Vocês que estão aqui me ouvindo agora,
Se tiver professor, cara, é sua obrigação mudar essa maneira de ver as coisas, tá? E se você não é professor, você é aluno, a sua obrigação é ajudar a disseminar isso. Manda essa live para alguém. Manda essa live para a galera do seu treino. Porque é só assim que a gente vai ajudar as pessoas a terem mais consciência de que alongamento também é técnica. Do mesmo jeito que eu não posso, não vai dar certo eu levantar aqui, olhar um passo de karatê ali e tentar fazer. Não vai dar certo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Você olhar um giro meu do balé e tentar fazer, vai dar certo? Não vai dar certo. Alongamento é a mesma coisa. Então, o desafio da abertura zerada é uma oportunidade de vocês aprofundarem esse conhecimento, tá? E, gente, vou falar, eu não sei tudo, porque esse mundo de alongamento é imenso, Só que um pouquinho que a gente aprende, a gente já muda muita coisa. Por quê? Porque a gente faz muita coisa errada. E vocês vão ver na primeira aula do desafio da abertura zerada, quantas coisas erradas a gente faz na hora de alongar. E aí é a hora que a gente começa a mudar uma coisinha aqui, outra ali, e começa a ver resultado. Às vezes, as pessoas zeram a abertura, conseguem zerar a abertura em uma semana, só corrigindo o que ela fazia de errado. Tem noção disso? Só corrigindo o que ela fazia de errado. Porque em uma semana não deu tempo dela fazer exercício praticamente nenhum. Ela fez 3 exercícios. Em 3 exercícios, ela corrigiu o que ela fez de errado, zerou. Ah, tava pertinho do chão? Tava. Há anos. Sim? Então, fica a dica. A gente precisa estudar alongamento. Show. Show de bola. Respondido, amores? Acho que eu fui, né? Acho que eu respondi, beleza? Show de bola, galera. Então, feito. Beijo, beijo.